Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que reajusta o piso salarial do Estado. A proposta traz 6 faixas que variam de R$ 1.052 para empregadas domésticas até R$ 2.684 para administradores de empresas, entre outros trabalhadores. O governo propôs a redução das faixas de 8 para 6 e um reajuste de 10,37%. O projeto recebeu 70 emendas e retornou às comissões. Primeiro, o percentual de reajuste é menor do que a inflação. Então é preciso compatibilizar. Porque no momento em que houve o acordo, o cálculo ainda não estava feito. Foi feita uma projeção e a inflação caminhou para mais. Por outro lado, também, categorias que não foram incluídas e a questão do legislado prevalecer sobre qualquer eventual acordo. Os deputados aprovaram a mudança do recesso parlamentar para o mês de agosto por causa dos Jogos Olímpicos de 2016. Eu verifiquei que poderia ter uma forma de não alterar a Constituição por algo provisório, temporário. Então, como fosse uma lei complementar, regulamentando o artigo da Constituição e dizendo, que em 2016, somente em 2016, o recesso se dará de 1 a 30 de agosto, para coincidir com o período das Olimpíadas. Já o deputado Thiago Pampolha quer proibir que as escolas cobrem taxa adicional para alunos com deficiência. O texto também proíbe a recusa da matrícula sem o pagamento. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Em 2015, foi criado um estatuto, uma legislação federal sancionada pela presidente, que no artigo 28, salvo engano, ele fala bem claramente isso, que não é possível você cobrar de forma extraordinária uma criança por ela apresentar deficiências dentro das escolas. E isso precisava ser regulamentado nos estados. Os estacionamentos de supermercados e shoppings poderão ser obrigados a ter vagas reservadas para gestantes e pessoas com crianças de colo de até 2 anos de idade. O descumprimento da regra resultará em multa de R$ 500 por dia. A matéria da deputada Lucinha foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. É uma lei importante porque ela cria também as penalidades. Que não adianta você criar a lei dando essa proteção, esse direito às mulheres, às gestantes, se você também não garantir na lei a questão da penalidade. Como hoje todos nós temos uma legislação que dá prioridade para gestante em banco, em caixa de supermercado, em ônibus, né? Isso tem sempre um lugar para gestante. O que eu quis fazer é dar essa oportunidade a todas as gestantes, como também mulheres com criança no colo, de terem prioridade no estacionamento. E o deputado Luiz Martins quer alterar a lei que trata da prática de atividades esportivas em academias, clubes, entre outros. O novo texto determina o arquivamento do atestado médico e do teste de aptidão física para resguardar tanto o aluno quanto a academia. A proposta precisa voltar ao plenário para a segunda discussão. O que é importante? Não é só você aquele ato burocrático de ter um atestado e fazer academia. Você tem que saber como é que está por dentro. Então, por isso que é importante um médico clínico avaliar, não só para a segurança do cidadão, principalmente do professor de educação física, do personal trainer, e a garantia da própria academia não ter ali mais na frente um processo. Os estabelecimentos comerciais poderão ser obrigados a divulgar a garantia dos produtos e serviços. A regra do Código de Defesa do Consumidor deve ficar exposta no local de retirada das mercadorias. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado Doutor Sadinoel retorna ao plenário para nova votação. A gente tem uma distorção no Brasil. A gente vai nas lojas comprar hoje, você chega lá, compra um celular, não, você tem 3 dias para trocar. Não, o celular a gente tem 30 dias para ir trocar e se tiver vícios redibitórios, que são vícios que não aparecem, são 90 dias para trocar. E assim todos os produtos que a gente vai adquirir. Temos os produtos duráveis e não duráveis. Os não duráveis nós temos 30 dias para troca. E os duráveis, 90 dias. E o deputado Átila Nunes quer alterar o regimento interno da Alerj para criar as funções de líder da maioria e da minoria.
Os parlamentares terão mais uma sessão para propor sugestões ao texto. No expediente final, os deputados Anderson Nogueira, Ana Paula Rechuan, Dr. Julianelli, Marta Rocha e Luiz Paulo comentaram uma audiência pública que discutiu a lei que criou a taxa fazendária. A taxa única fazendária foi aprovada por toda essa casa no final do ano passado, quando o governo nos vendeu a ideia de desburocratização e de unificação de taxas. O problema é que é uma unificação de taxas que não existiam, penalizando trimestralmente o comércio, principalmente o pequeno comerciante. Hoje o comércio é a nossa maior fonte de renda e o nosso medo aí é o desemprego, né? Porque nós já temos hoje muito desemprego na área da indústria. Se nós também, já houve uma queda no comércio, com a sobretaxa o desemprego vai aumentar. O subsecretário falou exatamente isso na reunião nossa aqui, que ele não tinha qualquer intenção de aumento de tributo, era simplesmente para diminuir a burocracia da subsecretaria que ele administrava. Na medida que ela é voltada pelo volume de nota fiscal que você emite, então, por exemplo, uma pessoa que tem um pequeno comércio que emite várias notas fiscais no valor de R$1, R$2, ela vai pagar o mesmo montante que alguém que emite poucas notas, mas com valor maior. O projeto de lei que hoje apresentamos, assinado por mais de 20 parlamentares, no sentido de revogar a lei e fazer valer a lei anterior que não trazia prejuízo ao comércio. O deputado Tio Carlos destacou a importância das UPPs e fez um apelo pela valorização dos policiais. Sabemos a importância da polícia, mas a gente precisa justamente que o social também entre. Mas eu quero aqui registrar e enfatizar que muitos desses policiais vêm fazendo isso, quando eles se propõem a dar aulas de futebol, de artes marciais, de música. Eu conheço na Cidade de Deus policiais que dão aula até de inglês, né? E isso são exemplos muito positivos. Então aqui, apesar de todas as dificuldades colocadas pelo secretário Beltrame, a UPP não pode retroceder.